Olha que coisa, aquele projeto de lei que a gente chegou a comentar aqui há algum tempo atrás, parece que o pessoal está empolgadíssimo aqui. O fim da era dos palpiteiros. Influenciadores sem diploma podem estar com os dias contados. Aí está dizendo aqui o pessoal, e um monte de gente animada com isso, né? Dizendo que o projeto de lei 5990, se for aprovado, esse tipo de conteúdo passará por uma mudança radical, acabará com a era dos palpiteiros em temas sensíveis. Você precisará de um diploma para poder falar sobre alguma coisa na internet. Olha que coisa. A minha pergunta para esse pessoal que eu quero fazer só é a seguinte: a TV tradicional vai passar por esse padrão também? O Big Brother Brasil agora, sempre que algum participante do Big Brother falar alguma coisa, ele vai ter que ter diploma para bancar aquilo que ele está falando, porque tá muito engraçado. O pessoal criticando os influencers nas redes sociais, não porque os influencers falam besteira. E é verdade, tem muita influência que fala besteira mesmo, não estou dizendo que não fale, não. O problema é que isso é parte da propaganda de forma geral, né? Estou falando também que agora que o influencer vai ser responsável pela propaganda. Se você fez propaganda de uma empresa e a empresa foi um golpe, não sei o que lá, não sei o que lá, que você vai ser responsável por isso também. Tá, então, de novo, a minha pergunta é a mesma. A Rede Globo vai seguir a mesma regra? Se algum anunciante na Rede Globo se comprovar que é um golpe, que é uma coisa ruim, que não faz bem para a saúde, ou sei lá o quê, a Rede Globo vai ter que responder por isso também, porque, né, se é para ter esse padrão, né? Repara como é que eles querem criticar os influenciadores como se fosse uma coisa. Eles querem calar a internet, a verdade é essa, né? Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse canal é o Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Picanha da Figura Oculta da Dilma, Peter Pague o Sindicato dos YouTubers e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá o pessoal aqui comemorando o fim da era dos palpiteiros, né? Aqui, ó, o influenciador digital e o advento do PL 5990, porque agora você vai ter uma proteção aqui. O rapaz aqui, o especialista aqui tá falando que esse problema estrutural, ausência de filtros entre especialistas legítimos, influenciadores bem intencionados, porém sem embasamento, e aí agora todo mundo tem que ter diploma para poder falar daquele negócio. E esse projeto é uma lambança, Eu falei sobre esse projeto já, que ele tá aqui, ó, projeto 5990 do Vicentinho Júnior. Aí ele fala assim, olha só, é vedado ao influenciador digital divulgar conteúdo sobre temas que demandam conhecimento especializado e que possam representar risco para seus seguidores, salvo se possuir formação, certificação, registro profissional ou comprovação de qualificação técnica sobre o assunto devidamente informado aos seus seguidores. E aí, primeira coisa, ele vai listar aqui o que ele considera coisas sensíveis, né? Então tá aqui, ó, medicamentos, terapias e serviços e procedimentos médicos. Então pronto, né? A Ana Maria Braga, quando fala que uma comida é saudável, ela não pode, ela tem diploma de nutrição? Que eu saiba, ela não tem. Se ela não tem, ela não pode falar, então, no programa dela que a nutrição é saudável e não sei o que lá, né? Então, eu estou entendendo que para falar de medicamentos, terapias, serviços e procedimentos médicos, a pessoa tem que ser um médico. Não pode falar se você não for um médico, né? Inclusive, por exemplo, eu fiz alguns procedimentos já na minha vida e eu tenho opinião sobre eles, né? Alguns eu gostei de ter feito, outros eu não gostei de ter feito, e eu não posso mais falar, porque eu não sou médico. Então, entendeu o problema? Porque o problema é que não é só médico que fala sobre o procedimento médico. Qualquer pessoa pode ter uma opinião sobre o procedimento médico. Você pode ter passado pelo procedimento médico, você pode ter experiência com alguém da família que passou por um procedimento médico. Então, essa ideia de que, assim, veja bem, eu concordo que a pessoa enganar, porque eu já vi casos desses. Aliás, existe uma propaganda famosa de uma pasta de dente que depois de muito tempo foi desmascarada, né? Porque o cara vestiu uma propaganda de pasta de dente na televisão, diga-se da TV tradicional, aquela tradicional, né? O cara vestia um jaleco branco, um estetoscópio aqui, né? Aí tá dando a impressão que é médico, né? O cara tá querendo dizer, sou um médico, estou falando bem do creme dental XYZ. E aí descobriram que o cara não era porra nenhuma de médico, não tinha diploma de merda nenhuma, era um ator representando ali. Mas, de novo, eu concordo que isso é errado. Se você dá a impressão, se você finge, não, eu sou médico, aí é outra coisa. Agora, se você diz, não, eu não sou médico, mas eu tenho minha opinião, eu acho que esse procedimento é bom, eu acho que esse procedimento é ruim, eu gosto desse remédio, não gosto desse remédio. Ué, você é paciente, você experimentou, você não gosta, ué, qual o problema? Né? Bebidas alcoólicas, aí que eu fiquei na dúvida, assim, qual é a especialidade que a pessoa tem que ter para falar de bebidas alcoólicas? Tem que ser um mestre cervejeiro? Né? Tem que ser filiado aos Alcoólicos Anônimos? Né? Porque até onde eu sei, não tem faculdade para entender de ficar bebum, né? Porque que lógica tem isso, né?
Tabaco e seus derivados. Qual é a especialidade das pessoas para falar de cigarro e seus derivados no final das contas, né? E defensivos agrícolas. A pessoa tem que ser o quê? Químico? Tem que entender de química, biólogo, entendeu? Assim, não está muito claro isso, mas pior aqui, ó. Serviços de aposta e jogos de azar. Essa crítica, eu já tinha feito essa crítica num outro vídeo meu, tá? Porque não tem sentido. Qual que é a especialidade da pessoa para falar de apostas e jogos de azar? Tem que ser estatístico? Para dizer que é estatística. Porque se a questão é essa, é muito fácil. Qualquer estatístico vai te dizer, não jogue. Estatisticamente, o jogo é feito para você perder. É óbvio. Não é por outro motivo que as empresas que fazem jogos ganham tanto dinheiro, porque as pessoas que jogam perdem, né? É assim que funciona. Sempre quem ganha é a banca. Você pode ganhar pontualmente. No longo prazo, você sempre perde o jogo, né? Então, mas aí, tem que ser estatístico para falar isso? Tem que ter um diploma de estatística? Qual é o diploma que você tem que ter para falar de jogos e coisa e tal, né? Serviços e produtos bancários e financeiros. O que é outra coisa engraçada pra caramba. Você pode dizer assim, não, tem que ser economista para falar de produtos bancários e financeiros. Pô, vamos combinar, cara. Peraí, pô, você está humilhando os economistas, porque economia estuda coisas muito maiores do que produtos bancários e financeiros, pô. Né? E de novo, eu concordo que seria um erro você fingir, dizer, não, eu sou o Warren Buffett, eu estou aqui com o Warren Buffett com uma máscara e eu vou te dar dicas de investimentos. Eu estou dizendo que eu sou muito melhor do que eu sou mesmo, do que coisa. Isso seria um erro. Mas não, se eu estou dizendo, olha, eu sou um palpiteiro aqui, estou dando um palpite, eu acho que essa ação vai subir, eu acho que a ação tal vai cair. Meu amigo, você acredita se quiser, porra, não tem esse negócio não, né? Enfim, acho uma besteira disso aqui, mas o pessoal tá adorando aqui. Olha o pessoal aqui da Globo. A imprensa e o próspero ramo dos influenciadores de aluguel. A Thaís Oyama tá criticando porque a internet tem influenciadores de aluguel, que se você paga eles fazem propaganda de alguma coisa. Ô Thaís Oyama, eu não sei, é porque quando eu abro isso daqui, eu abro no Brave, que tem o eliminador de propaganda, né? Mas se você entrar nessa página do Globo, no navegador normal, vai estar cheio de propaganda aqui. Vem cá, não é a mesma coisa? Você não está também vendendo propaganda do mesmo jeito, exatamente da mesma forma, a Rede Globo não está vendendo da mesma forma propaganda das coisas? E mais do que isso, né, a Rede Globo faz abertamente propaganda pro Lula, né? Abertamente mesmo, não tem ninguém duvida que a orientação da Globo é totalmente pró-esquerda e coisa e tal. Fico imaginando só quanto é que a Globo não recebe para fazer esse tipo de propaganda. Então, peraí, por que o influenciador não pode e vocês podem? Por que a Rede Globo, a cada 3 minutos na Rede Globo, passa um intervalo comercial com um monte de propaganda lá? E por que os influenciadores não podem fazer propaganda também, no final das contas? Ah, mas aí vem outra coisa, porque eles falam aqui, ó, que além disso, esse PL, o 5990, ele foi incorporado nesse outro PL aqui, ó, o 2749, que fala sobre a responsabilidade digital de influenciadores com grande alcance na internet, que se o influenciador divulga conteúdo que possui relevante audiência ou poder de engajamento, e o produto for falso, não sei o que lá, ele vai responder por isso, né? Aqui, ó, o influenciador digital responderá solidariamente com a marca ou anunciante nos termos do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor. Vem cá, beleza, a Rede Globo vai responder também? No dia que a Rede Globo anunciar alguma coisa e for uma coisa errada, né, tiver porque pode ter certeza, a Rede Globo tem mais influência do que qualquer influenciador na internet. Eu não tenho dúvida que tem influenciadores na internet com milhões e milhões de seguidores por aí. Mas a verdade é que a televisão aberta, a TV aberta, atinge centenas de milhões de brasileiros, né? Então, ou seja, é muito mais gente que é influenciada pela Rede Globo. Então por que a Rede Globo deve ser a primeira a ser responsabilizada nesse caso, né? Ofertas falsas, enganosas, com indícios de fraude. Quantas vezes a Rede Globo já não fez isso? Produtos ou serviços com potencial risco à saúde ou à segurança do consumidor. Produtos que incentivem práticas ilícitas ou arriscadas, como investimentos não autorizados, jogos de azar e tratamentos não regulamentados. Então, vai valer para a Rede Globo também, vai valer para o jornal o Globo também, vai valer para a imprensa tradicional socialista também, porque eles adoram dizer que não, que nós somos responsáveis e coisa e tal. Vai ver o histórico, vai ver a quantidade de produto de merda que já passou nesse negócio, de enganação, de propaganda de supermercado, que a pessoa vai lá no supermercado e não tem aqueles preços que está passando na televisão. Aí depois juntar esses dois aqui nesse terceiro aqui, que diz, olha só, que é para incluir no artigo 19A do Código do Marco Civil na Internet, que aquele que, por qualquer meio, inclusive meio digital, divulgar, promover, endossar
produto ou serviço com ou sem remuneração, será solidariamente responsável, juntamente com o fornecedor, pelos danos causados aos consumidores em caso de não entrega do produto ou serviço em caso de fraude comprovada. Ué, por que só na internet? Por que a internet isso é ruim, mas a Rede Globo pode fazer o tempo todo? O jornal o Globo pode fazer o tempo todo? A Thaís Oyama faz isso o tempo todo lá no Globo. Mas aqui na internet não pode. Na internet você influencia as pessoas, não sei o que lá. Ai, porque ao contrário dos influencers, os jornalistas trabalham com um sistema de regras de... Ah, Thaís, pô, não força a barra, pô, para com isso. Um sistema de revisão e checagem que se você não for esquerdista o suficiente, não fala. A gente vai te cancelar se você não for esquerdista o suficiente, por favor, né? Aí aqui, ó. A jornalista Malu Gaspar revelou que influenciadores da internet receberam oferta de até 2 milhões de reais para fazer um servicinho em favor do encrencado Daniel Vorcaro, né? O job consistia em divulgar nas redes sociais, como quem não quer nada, que a liquidação havia sido uma precipitação do Banco Central. Eu acho isso um absurdo mesmo, mas quando eu falei sobre isso, eu também deixei claro que isso não é crime. Você está recebendo para fazer uma propaganda, uma publicidade que você está fazendo. Ou então a pessoa pode ter também aquela opinião, né? O que impede da pessoa ter a sua opinião, né? Aliás, é isso que a Globo fala. A Globo fala, não, a gente acredita que o Lula é honesto. A gente acredita, eu juro, não é esse dinheiro todo que está no meu bolso aqui não, que caiu da Secom aqui no meu bolso, não. É eu que acredito que o Lula é honesto. É a alma mais honesta desse país. Ele falou para mim, eu acredito. Então, mas, de novo, eu tenho que dar o benefício da dúvida. Pode ser que realmente ele acredite nisso, né? Esse pessoal de jornalismo e coisa sofre tanta lavagem cerebral na faculdade de jornalismo que de repente acredita nessas porra mesmo. Não é à toa que a ideia do Gramsci funcionou muito bem, né? Então, ou seja, como é que você distingue isso? E como é que você garante que os influenciadores realmente não fizeram isso porque, né, realmente acreditam que o Vorcaro estava certo e o Banco Central estava errado, né? De novo, eu não estou defendendo essas pessoas. Eu fui um dos que critiquei essas pessoas. O meu ponto não é proibido, não é um crime fazer isso, né? E a outra coisa que eles esquecem de falar é que na internet o caso foi descoberto. Na internet teve um influenciador que virou e falou, não vou aceitar dinheiro não, e vou bater a boca no trombone, vou falar para todo mundo que se estão oferecendo dinheiro para fazer esse tipo de coisa. Imagina a quantidade de vezes que isso já não aconteceu na imprensa tradicional, só que na imprensa tradicional, ó, todo mundo quietinho, ninguém fala nada, meu amigo. O pessoal bota o dinheiro no bolso, fala a merda que quer falar e ninguém fala nada, porque estão lá só para roubar a população mesmo, só quer saber de dinheiro, não estão preocupados com a verdade. Na internet, essa é a beleza da internet. Você tem todas as opiniões ali. Tem um monte de opiniões discordantes. É isso que é a beleza da internet. E é por isso que esse pessoal fica apavorado. É por isso que o pessoal está doendo com isso, né? Querem calar a internet a todo custo. Aqui. Não sei onde é que tem o caso aqui que eles falam que não, porque todos os jornais escritos têm... Aqui, eu acho que é aqui, ó. Aqui, ó. No mundo invertido, em que os 3 maiores jornais do país somam menos de 1,5 milhão de assinantes digitais, perfis de fofoca nas redes sociais, alguns deles com 25 milhões de seguidores. Olha a inveja do cara, como é que pode? Como é que pode? Mas a beleza é essa, o que eles não entendem é isso. O volume de informações é melhor do que você ter a curadoria da informação. Por quê? Porque quem acaba fazendo a curadoria da informação é a própria pessoa. A própria pessoa vai ver aquilo ali e vai chegar à conclusão do que está certo e do que está errado. Não vai ser um especialista da USP, né? O especialista, não é que é esse especialista aqui. Especialista, advogado, professor de Direito Internacional e doutor pelo Central European University de Budapeste, está falando aqui, o especialista, não é o especialista que vai decidir não, são as pessoas que vão decidir o que está certo e o que está errado, né? Esse pessoal está dolorido pra caramba, aí tem que ter diploma para poder falar na internet. Eu acho um absurdo esse tipo de coisa, tá? Acho uma pataquada que prejudica a internet, prejudica o público e não ajuda nada a ninguém. Então, é lógico que ia ter um monte de programa. Sabe onde é que surgiu essa ideia aqui? Lá na China. A China que tem uma lei dessa, que tem que ter diploma superior para falar de qualquer coisa na internet, porque senão você está desinformando as pessoas, eu não sei o que é lá. Quero só ver o que esse pessoal vai fazer. Eles estão falando aqui também de um babado fortíssimo, o negócio o trecho do Rodoanel Norte. Estão criticando o Tarcísio, porque o Tarcísio contratou os influenciadores de fofoca para fazer propaganda dele. E, de novo, não tem nada de errado nisso. O perfil de fofoca tá lá para ser contratado mesmo. É o modelo de negócio deles. É a Mind8, coisa tal. Tarcísio foi lá e contratou os caras. Aparentemente, né? Não sei, né?
Aqui, é lógico, da mesma forma tem que ver se foi contratação regular. Mas se foi contratação regular, não tem nada de errado nisso daqui. O pessoal tá chorando, tá querendo até associar o Tarcísio ao Banco Master, porque usou os mesmos influenciadores de fofoca e não sei o que lá. Mas, de novo, isso não é proibido. Pode ser uma cara de pau do caralho no caso do Banco Master? Pode ser. Mas no caso do Tarcísio, não, pô. Realmente teve a inauguração do primeiro trecho do Rodoanel Norte, não sei o que lá e coisa e tal. Enfim, o pessoal tá chorando pra caramba aqui. Estão chorando, eu vou explicar por quê. Porque vocês são passado, tá? Ninguém mais assiste TV aberta, é uma coisa antiga, é uma ideia que não funciona mesmo e vocês perderam credibilidade. Nessa história de segurar no saco do Lula para ficar mamando o Lula, o dinheiro do Lula, que na verdade é o dinheiro dos brasileiros que pagam impostos, né? Vocês jogaram a credibilidade de vocês no lixo. Esse é o problema. Então, esse negócio de ter curso superior, você sabe que eu não tenho problema. Assim, eu raramente falo coisa de medicamento, terapia, raramente falo disso. Também não é meu assunto isso daqui. De vez em quando eu falo de defensivos agrícolas. Agora, eu tenho um diploma superior, tenho 2 diplomas superiores, na verdade, né? E eu não sei como é que vai ser o negócio, qual vai ser o critério para qual diploma que você tem que ter para falar o que no final das contas. Mas a verdade é a seguinte, o que eu acho é um absurdo. Muitas vezes o que a pessoa fala não é opinião de especialista, é a opinião pessoal dela. Essa que é a beleza da internet, as pessoas sabem a opinião uma das outras sobre as coisas. De vez em quando eu falo de defensivos agrícolas, mas a verdade é que não vai fazer diferença. Aliás, isso aqui vai prejudicar muito mais a esquerda do que a direita, porque a esquerda que adora criticar defensivo agrícola por qualquer coisinha, não sei o que lá, e dizer que é agrotóxico e não sei o que lá, né? E com relação a jogos de azar e serviços bancários e financeiros, eu mais critico do que qualquer outra coisa. Então, para mim, faz pouca diferença isso daqui, desse jeito que está aqui. Mas, de qualquer forma, eu acho um absurdo. Eu acho que a internet ganha na diversidade. Ganha com todo mundo emitindo a sua opinião mesmo sobre os assuntos. É uma besteira esse tipo de coisa. Isso aqui, o que eles estão querendo só é calar as pessoas no final das contas. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.